explicar uma coisa bem simples para vocês. Até ontem eu trouxe uma palavra ali para os jovens, e eu gostei demais daquela palavra, foi para os jovens, né? Mas foi muito legal aquela palavra, porque eu peguei uma parte lá que fala de jovens, né? Querendo mostrar para os jovens que vale a pena viver para Jesus, né? E lá fala, né, assim, né? Para o jovem, vamos ler, né? Deixa eu ver onde é que está. Está em Eclesiastes, né? Lá no último capítulo de Eclesiastes 12. Fala assim, né? Lembra do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Então, olha que privilégio tem um jovem, né? Porque eu, Carroso, nós sempre está falando assim, né? A idade está mudando nós estamos mais lentos, nós estamos com problema na memória, nós estamos diferentes. Eu fico imaginando assim, se eu não tivesse prosperado, se Deus não tivesse abençoado minha vida, né, na minha velhice agora, eu ia padecer. Imagine só, querido, um homem feio, velho, ignorante e pobre. Está desgraçado, não está? Então, né, o que a gente tem que pensar? O jovem, ele tem que buscar Deus de todo o coração, com todas as suas forças, e se preparando, né, para que Deus possa dar uma velhice para ele, que ele esteja, né? Ó, já pensou, ser velhinho, feio, não tem jeito, vai ficar, né? Com muita limitação, não tem jeito também, vai ficar. Mas se você for um velhinho de conteúdo, né? Para ter conteúdo, você precisa estudar, você precisa ter uma história, você precisa ser a pessoa que acrescenta na vida das pessoas. Então, quando a gente é jovem, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Eu me converti com 29 anos de idade. Querido, jamais eu tenho aquela saúde, aquela disposição para ficar no monte todo dia, até 3 horas da manhã, gritando e berrando, que nem um doido lá. Jamais eu teria capacidade, hoje, né, de consertar pneu de caminhão com 4 caminhões com os pneus desmontados e macaqueados no mesmo tempo. E naquela época não tinha máquina, não tinha macacar, não tinha desmontador de pneu, era tudo na alavanca e na marreta e no macaco que era no muque mesmo, né, Bito? Né, Júlia? Jamais. Então o jovem, ele tem força. Agora olha bem, quando você consagra a tua vida para Jesus, não quer dizer que você, querido, vai viver numa igreja, vivendo coisa, não, mas você vai, querido, fazer tudo que vir na tua mão para a glória de Deus. E existe acertos e erros. Então, eu duvido uma pessoa que resolveu servir a Deus hoje, que se for borracheiro, se não está consertando um pneu melhor, se não está aproveitando o seu trabalho para servir a Deus de uma maneira melhor, né? E o que Deus usou para poder me abençoar? Foi aquele melhor que eu dei na borracharia. Pegaram? Eu era jovem. Agora, o que é que estava errado na minha vida? É que eu tinha pegado caminho errado. Eu peguei caminho para ser feliz. Mas eu queria ser feliz tendo casa própria, tendo carro, tendo uma aposentadoria boa, né? Com um monte de filho e uma família. E estava errado o que eu queria? Diga comigo, de jeito nenhum, falei. Mas, querido, tudo isso é acrescentado quando você coloca em primeiro lugar o que é para colocar. Então, se Deus tem uma proposta na tua vida, Ele vai, querido, edificar a tua vida na tua própria circunstância, do que se você está de funcionário, vai ser de funcionário.
Se você está, ali é o começo, não é o fim. Aonde você está é o teu ponto de partida, não é o teu fim. Mas que caminho que você está pegando? Você está fazendo o teu melhor? Você está fazendo para Deus? Então, quando a Bíblia está ensinando nós uma maneira de trabalhar, não agrade o teu patrão só quando ele está olhando, mas quando ele está no coisa. O que Deus está falando? É que Deus está olhando. Lembra que eu falei que Deus é onipresente? Deus está vendo tudo, está escrevendo tudo, para poder te dar a recompensa já, fora que Ele vai dar lá depois. Então, nós temos que saber que os olhos de Deus estão em toda parte. Se eu for pegar a Bíblia aqui, se eu for pegar a palavra de Deus aqui, para nós saber da onipresença de Deus, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Jó 34, 21. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e Ele vê todos os seus passos. Então Deus, Ele está, querido, de olho em nós. Então, já viu aquele ditado? Uma vez nós escutamos uma pregação, num termo, nós começamos a buscar conhecimento daquele termo, e não damos uma brecha para outro. Então, vou dar um exemplo. O que você planta, você colhe. Estudamos muito sobre isso. Mas vamos pensar o seguinte: o que eu faço, que é o que eu estou plantando. O que eu estou plantando é o que eu estou fazendo. Entende? Determina o que Deus vai poder fazer. Preste bem atenção, a Raquel, ela estava falando sobre pecado de Davi. Vocês viram que Deus chegou em Davi e falou assim para Davi: olha bem, por causa do pecado que você cometeu, a espada jamais se apartará da tua casa. Ele tinha, Deus não deu aquele castigo. Deus, diga comigo, Deus não faz mal para ninguém. Depois ele falou assim: um da tua casa vai fazer o que você fez escondido em público, e você será perseguido. Foi a maldição. Presta bem atenção, Deus falou o que ia acontecer para Davi, não é porque Deus iria fazer. Diga comigo, Deus não faz mal para ninguém. Então quem que fez aquele mal para Davi? Agora diga comigo, Ele mesmo. Diga de novo, Ele mesmo. Não é preocupante isso? Foi Ele mesmo. Deus só sentenciou algo que era inevitável que ia acontecer na vida dele por causa daquilo que ele plantou. Entende? Deus só revelou para ele as consequências. Agora preste bem atenção. Então, quando nós estamos fazendo qualquer coisa e o nosso coração, nosso coisa está sendo tudo julgado e está determinando o que nós vamos, o que vai acontecer com a nossa vida. Pegou? Se você faz algo, querido, que vai te trazer pobreza, vai vir pobreza. É que nós não sabemos as consequências, mas Deus sabe. Se Deus falar assim para você, olha bem, Pedro arrancou uma espada, e Jesus falou: guarde essa espada, rapaz. Você não sabe que quem fere com espada será ferido? Então, querido, não é Deus te castigando pelo que você faz, é você sendo castigando, você se castigando, entendeu, né? Quando você faz alguma coisa, você está se castigando, vai vir um castigo. Porque Deus, Ele é justo, Ele criou a natureza assim. Agora, olha bem, diga comigo assim: pastor, fala aí, tem jeito? Em partes, querido, em partes tem por causa do propósito. Diga comigo, em partes tem por causa do propósito. Então preste bem atenção,
Romanos 8, 28. Vamos ler de novo? Romanos 8, 28. Diga comigo lá, vamos lá, Romanos, fala aí. 8, 28. Olha bem, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam. Então, olha bem, o castigo que vinha sobre Davi, que atrapalhava o propósito, Deus até pôde ajudar Davi. Que todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. Fala comigo, que amam a Deus. E daqueles que Ele chamou de acordo com o seu plano. Então Deus tem um propósito e um plano. Então quando você entrega a tua vida para Jesus, imediatamente, se você quer ser dirigido pelo Espírito Santo, você tem que saber que Deus tem um plano para a tua vida. E para você entrar nesse plano, você precisa saber que você precisa se converter. Por quê? Porque os bêbados não fazem parte desse plano. Está fora. Os idólatras não fazem parte desse plano. Está fora. Os mentirosos não fazem parte desse plano, está fora. Os homossexuais não fazem parte desse plano. Os efeminados. Então agora olha bem, por que que eu me converto? Pare de pecar, porque eu quero entrar no plano. Pegaram ou não? Aquele tipo de pessoa não vai naquele plano, então eu vou parar com isso. Para buscar esse plano, eu preciso me aproximar de Deus. E depois, conforme eu vou me aproximando, eu tenho que saber a lei do sacrifício. Então, quanto mais eu sacrifico para Deus, mais eu me aproximo de Deus. Só que esse sacrifício, querido, o que está explicando ali, ele não é mais com sangue, com dinheiro, com essas coisas. Esse sacrifício, ele é de vida. O sangue está na vida. Quando você toma o cálice, quer dizer que você vai viver a vida de Jesus. O sacrifício está o seguinte, ó. Eu não aceito isso que o pastor está falando. Eu penso diferente dele. Mas vai para cucuia o meu pensamento. Vai para cucuia o que eu acho. Eu vou de... Qual que foi o sacrifício? Meu estilo de vida, meu modo de pensar. Eu sacrifiquei. Entende? Isso você sacrifica. Olha bem, a Bíblia fala assim que para se aproximar de Deus, você precisa ter o fruto do Espírito. E se você for ver lá no fruto do Espírito, não é uma consequência do Espírito Santo, porque ali está dando um comando, uma ordem. Mas como é que eu vou me alegrar, pastor, se eu estou triste? Como é que eu vou me alegrar se eu estou triste? É o mesmo sacrifício. Eu estou triste, mas eu vou me alegrar no Senhor. Se a tristeza salta de alegria diante dele, então eu não vou andar triste. Se eu estou magoado, ressentido, eu estou desaprovado para continuar no plano, não é, Raquel? Mas eu quero estar no plano de Deus, então eu vou resolver isso. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então não pode ser triste um coração que ama Cristo. E não está falando lá assim que você está alegre, está falando assim, alegrai-vos. Porque a tristeza é ofensa a Deus, é falta de fé, é desobediência. Então, quando a Bíblia diz assim, ninguém pode agradar a Deus sem fé. Quando eu descubro que a minha tristeza desagrada a Deus, mas só que para fazer isso você tem que aprender esses ensinos. O que a irmã aprendeu ali? Não mistura as coisas. Enquanto você estiver misturando as coisas, você vai ser uma chacota do diabo, vai ser um bonequinho manipulado pelo diabo.
porque você não separa as coisas. Se a minha vida, querido, não está bem, e eu ficar triste, eu misturei Deus com a minha tristeza, com a razão da minha tristeza. Se eu não vou mais na igreja e me alegro com o Senhor como antes, então eu misturei as coisas. E a primeira coisa que você não pode misturar, querido, é Deus, o Pai. Separa Ele de tudo. Nunca Ele tem a culpa, porque senão Ele não pode nem ser seu socorro. Você não vai chegar à presença de Deus sem estar alegre. Você tem que estar alegre em Jesus. Preste bem atenção. Se você não buscar amar a Deus é mandamento. Diga comigo, amar a Deus não é sentimento. Falei. Fala, não é vontade. Falei. Fala, é decisão. Então, se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, eu não posso ser dirigido pelo Espírito. O Espírito Santo, Ele fala comigo, mas eu entristeço Ele porque eu não obedeço. Mas se eu fizer um sacrifício, o Espírito Santo volta a falar comigo. Sabia? Cada vez que eu faço um sacrifício, o Espírito Santo volta comigo. Senhor, eu estava magoado com o irmão, mas eu vou na igreja hoje, eu vou lá no altar, vou pedir para os irmãos orar. Jesus, eu perdoo, eu decido, eu quero não sei o quê, eu não quero ficar assim, tal. Às vezes você pode não conseguir no dia. Você pode ir. Mas fica buscando a Deus em oração para você ver. A unção vem dobrada. Por quê? Porque você fez um sacrifício. Pegaram? Toda vez que você tem um problema que pode te afastar de Deus, você tem que aprender a lei do sacrifício. E fazer sacrifício é gostoso? É, Raquel? Se nós for ver a lei do sacrifício tem que ser renúncia, dor, choro, morte, prejuízo financeiro, tudo isso dá o sacrifício. Mas se você ama Deus sobre todas as coisas, você consegue fazer sacrifício. E se o teu amor for elevado, o sacrifício para você vai ser moleza. Se o seu amor for de decisão, o sacrifício vai ser de propósito. Mas se o amor começar a crescer de verdade, corpo, alma, espírito, amando a Deus sobre todas as coisas, o seu sacrifício vai ser de prazer, de alegria. Vou dar um exemplo bem simples. Vocês acham que um menino, uma menina apaixonado, é algum sacrifício, né? Ele fazer uma viagem de 300, 400 quilômetros, gastar metade do salário dele para ver a namorada? Você acha que ele acha ruim desse sacrifício, Júlio? Não. Mas ia ele andar 200, 300 quilômetros para dar todo o salário dele de oferta numa igreja? Dói por quê? Porque o amor dele ainda, entende? É proposital, é porque ele tem foco na vida dele. Então, quando você tem foco de alcançar alguma coisa de Deus, você paga o preço. Mas se você não tem foco, querido, você nem vai querer fazer, se você não quer fazer. Então, olha bem, quando Deus tem plano, tem propósito, e você começa a gostar do plano de Deus, gostar da proposta de Deus, começa a ver que é vantagem. Vou dar um exemplo bem simples, né? Hoje, por exemplo assim, né? Qualquer coisa que eu vou fazer, eu quero direção de Deus. Eu não gosto de fazer nada sem direção de Deus. Pastor, você não faz nada sem direção. Eu faço muitas coisas sem direção de Deus e levo muito prejuízo com isso. Mas quando é algo que eu gosto muito, pergunta para minha esposa. Quando é algo que eu gosto muito, que eu quero muito, que é um desejo do meu coração, aí eu levo mais a sério. Pegaram? Eu levo mais a sério. Porque eu não quero que fique dúvida nem para mim, nem para o diabo e nem para Deus que Ele está em primeiro lugar na minha vida. Agora, onde eu erro?
Eu erro porque eu não sou disciplinado de buscar a Deus nas mínimas coisas. Muitas coisas eu faço que eu não vejo a importância e acabo fazendo automático. Erro pra caramba. Tem que melhorar, né? Mas, por exemplo, assim, quando eu quero trocar de carro, quando eu quero coisa assim, né, tal, eu faço as coisas e eu fico num temor. Ai, se não for de Deus, se não for de Deus. E mesmo depois que eu faço e que eu sinto que Deus ele aprovou aquilo, ainda eu fico com dúvida. Por quê? Porque eu não quero ficar longe dele. É melhor não ter nada na vida, é melhor ter uma vida desgraçada em todos os sentidos. É melhor ter uma saúde desgraçada, ser uma finança desgraçada, ter um relacionamento com as pessoas desgraçado e estar cheio do Espírito Santo. Entende? Estar cheio do Espírito Santo, com intimidade com Deus, não tem nada que substitui. E para nós compreender, querido, que você tem que entender que o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, é o que faz com que nós tenhamos uma razão primária para poder entrar nessa dimensão, né? Vou falar uma palavra aqui bem para entrar nesse jogo da vida, né? No lado certo, dos mais que vencedores, né? O segredo é um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E quando o pastor está aqui te ensinando que você tem que viver alegre, é porque não se aproxima do Espírito Santo com cabisbaixo, com tromba de elefante. Empatia pode fazer você se aproximar de Deus, mas como é que chama? Antipatia, como é? Antipatia, entende? Ser uma pessoa antipática, que não gosta de, né? A gente não está falando assim, né, tem pessoas que têm um jeito assim que foi criado, mas tem que procurar melhorar, para você se aproximar de Deus. Nós temos que procurar ser pessoas, né, que as pessoas sentem segurança perto de nós, em relação à honestidade, integridade, bondade. Porque há pessoas, querido, olha bem, justiça. As pessoas, querido, quando você está muito abençoado, diga comigo, quando eu estou muito abençoado, 99% das pessoas que chegam perto de você só vão te dar problema, prejuízo. A hora que você está abençoado e começa a ter alguma coisa, um cara chega lá perto do Edson, começa a agradar o Edson, ele não gosta do Edson, ele quer que o Edson dê um trabalho para ele, dá um emprego para ele, dá uma diária para ele lá, não é, Edson? E depois vai trabalhar com ele, quer dizer, se aquela pessoa não aprender a ser boa, amar, coisa, nessa dimensão, o dia que ela for patrão, imagina que desgraça que vai virar. Então, quando você está sendo um bom funcionário, um bom membro de igreja, um ótimo, né, companheiro do seu pastor, amigo do teu pastor, você está se preparando para crescer na vida diante de Deus. Mas, se você tiver incoerente, infiel, injusto, triste, tudo, você não está sendo preparado, você está preparando para poder colher aquilo que você está vivendo. Entende? Aí você vai levando a tua vida com todas as suas razões. Eu não estou aqui para poder te apalpar, eu estou aqui para você melhorar, mudar. Se você quiser ter razão, você está no lugar errado, porque aqui eu só vou pegar os 6 onde você não tem razão. Pode puxar o carro mesmo, mas vai, some daqui. Eu quero que venham pessoas que não conhecem Jesus, daí eu posso evangelizar elas e depois faço a mesma coisa com elas. Que a pessoa quando não conhece Jesus, né, você vai trazer ela para Jesus.
Depois que ela vê que Jesus é bom, ela vai ser apresentado um plano de Deus para a vida dela. E dentro desse plano, tem que ter um tipo de vida. E para ter esse tipo de vida, a sua natureza não vai colaborar. Então você vai ter que aprender a lei do sacrifício. Eu vou amar. Toda vez que eu tenho problema com pessoas, eu começo a orar a respeito disso. E sabe qual que foi a resposta? Se eu não aprendi até hoje, em 30 anos, eu vou aprender. Toda vez, o que Deus mandou fazer? Perdoar, amar e esperar. Você sabe qual que é o pior? Você sabe qual que é o pior? Esperar. Entende? Porque eu perdoar e amar não vai mudar a pessoa. Eu tenho que esperar. E a maioria das vezes, sabe quem que mudou? Foi eu. A circunstância não muda. Mesmo com razão. É a gente que muda, não é a pessoa. Sempre vai ser assim. Mas por que eu topo? Porque eu quero chegar diante de Deus no dia do julgamento. E Deus falar para mim, falar assim, o plano para a tua vida era esse. Tudo que dependeu de você, eu te aprovo. Não deu certo o meu plano, mas não é por causa de você, é por causa de outras coisas. Então você pode entrar no meu descanso com todos os galardões. É tudo isso que eu quero. Se eu vou conseguir, lá nós vamos ver. Mas eu sei que uma das circunstâncias, olha bem, qual que é o primeiro mandamento? Qual que é o outro? Semelhante a esse? Então não te amo porque eu te amo porque eu amo Deus. E qual que é mais seguro? Eu te amar porque eu te amo ou eu te amar porque eu amo Deus? Você pode me julgar, então o pastor não me ama. Não, querido, eu te amo mais do que você pode imaginar, porque eu não te amo por causa de mim, eu te amo por causa de Deus. E porque o meu amor não é de confiança, mas por causa de Deus é. É igual a Rose, a turma fala assim, mas o seu marido sai assim, você não fica com medo? Eu falei, eu não. Ele vai prestar conta para Deus. Pegaram? Então, tudo que nós temos que fazer, nós temos que saber o seguinte, se é para Deus, agora o negócio tem que ser mais sério. Você acha que Deus gosta que você faça as coisas por Ele e você não leva a sério? Se você me ama, por causa de Deus, e agora você não está me amando mais, você está com problema com quem? Com Deus, não é? Pegou? Então vigia, gente. Porque nós decidimos amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Jesus nos amou. Então agora eu tenho que levar a sério isso, porque agora não é mais para mim, agora é para Deus. E se é para Deus, por exemplo, amanhã eu vou trabalhar lá na loja, então de vez em quando, não, vou trabalhar, espera aqui, mas essa loja não é minha, eu toco ela para Deus, eu sou mordomo dela. Agora piorou. Ah, mas agora eu fico mais tranquilo para gastar. Não, agora piorou, agora que não pode gastar mesmo, agora tem que ter a aprovação dele. Agora eu posso fazer o que eu quero? De jeito nenhum, agora eu tenho que orar, tenho que esperar, Deus me dá a resposta. Agora no meu casamento eu consagro a Deus, Então agora piorou. Agora piorou, porque agora é para Deus meu casamento. Se a minha esposa não estiver feliz comigo, eu tenho que fazer a minha parte, porque eu vou dar conta disso para Deus. Que a culpa seja dela, não minha. Então eu vou fazer o meu melhor. Para você ser guiado pelo Espírito Santo, você tem que construir algumas coisas na tua vida. Primeiro, você tem que querer Deus acima de tudo, mais do que tudo. Uma das coisas que Deus sabe é que nós temos a nossa natureza humana que nós não vamos conseguir se nós não ir pela fé. E a fé
é a certeza das coisas que se esperam, mas para você andar em fé, você não pode andar na carne. Então, o que é fé? Eu não sinto, igual o irmão aqui, uma vez eu vi ele meio em crise assim, porque ele não estava sentindo. Eu falei assim, mal sabe ele, né, que sentimento, eu sempre falo assim, dessa fruta eu como até o caroço, sentir o Espírito Santo, gosto, amo. Mas se você crescer, querido, você vai fazer a vontade dele, mesmo sentindo ao contrário. Você vai fazer o que ele gosta, mesmo que você não goste. Você vai obedecer a ele, mesmo sem entender, até discordando, você vai obedecer a ele. Porque enquanto você está procurando concordar, você está procurando entender, e quem procura entender é a mesma coisa de quem quer ver. Você não cresce na fé. Como é que você vai ser um grande homem de Deus, né? Sendo que aquela vez que eu vi o Filomeno falando que o Espírito Santo mandou lhe dar um bufetão com toda a força dele na orelha do cara. E se o Filomeno tentasse entender ou buscasse no entendimento dele, ele ia falar assim, o diabo está falando comigo. Mas por que que ele teve discernimento? Porque ele falou assim, ó, eu amo a Deus. Tudo que eu faço é para agradá-lo. Eu estou em comunhão com Ele. Eu estou em espírito de oração. Estou vivendo integralmente para Ele. Então, o Filomeno, ele pode ter o discernimento que só podia ser Deus, por causa do posicionamento dele racional. Não era sentimental. Racional. E ele, como uma criança sem reserva, ele foi lá e pau! Né? E o cara levantou e falou assim para ele, o que você fez? Eu falei, não sei, cara, eu sei que o Espírito Santo mandou te dar um tapa. Ele falou assim, mas o que foi que aconteceu? Porque eu era surdo, você me deu esse tapa, agora eu estou ouvindo. Então, querido, você pensa que para crescer diante de Deus, você precisa ter essas revelações? Não, primeiro você precisa ter um posicionamento de homem, de mulher de Deus, firme, responsável. Ler a palavra, se colocar diante de Deus, ter uma vida correta diante de Deus, e falar para Deus, Deus, tudo que o Senhor pôr na minha mão, eu vou usar para juntar tesouro lá no céu. E querido, não tem oportunidade para juntar tesouro no céu maior do que você andar na contramão da justiça do homem. O que eu quero dizer? É na hora que alguém me dá um prejuízo, não é que eu vou ser bobo, vou ser nada, mas eu vou guardar aquilo no meu coração. Então, eu vou buscar a Deus, e vou buscar, o Espírito Santo vai falar comigo, e ele vai poder falar o que quiser, porque ele pode falar o absurdo que ele quiser, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. E naquele momento que eu obedecer a ele, querido, eu sinto ou não sinta, eu vejo ou não vejo, eu sei que eu fui abençoado, porque eu faço as coisas que Deus manda, porque é certo, Ele é fiel. E se Ele é fiel para me abençoar quando eu obedeço a Ele, querido, Ele não é fiel também para trazer o contrário, quando a gente desobedece. E a vida, querida, às vezes dos cristãos, a maioria de nós está tudo travada, está todo mundo com a vida travada, até eu em certa parte estou com a minha vida travada. E não tem nada de errado com Deus, a culpa é toda minha, toda nossa. E com essa consciência eu tenho uma razão, né, Júlio, para buscar Deus. Quanto mais eu percebo que a minha vida atrapalha, mais eu vou buscar Deus para poder eu destravar, para que Ele possa me ajudar mais ainda.
Tá? E sem o Espírito Santo, querido, a bênção, ela é maldição, ela não vira maldição, ela é maldição. Com o Espírito Santo, a maldição vira bênção. E sem o Espírito Santo, a bênção é maldição, e a maldição piorou. E ter o Espírito Santo, querido, não é você receber Ele, não. É você buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis. Quando fala assim, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Tiago, está escrito isso, se eu não me engano, capítulo 4. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. E ali fala assim, ó, purificai as mãos. O que é purificar a mão? Vai se livrando das coisas que você faz errado ou deixa de fazer certo. E vai se achegando a Deus. E Ele vai se achegar a vocês. Agora, pastor, mas o Espírito Santo não está em todo lugar, não está comigo lá no banheiro, até que na hora que eu estou pelado, Ele está lá comigo? Tá. O que a Bíblia diz é que nós não estamos com Ele. E para nós estar com Ele, nós precisamos ouvir. Nós precisamos perceber. E como é que eu faço isso, pastor? Querido, se você não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia, não faz busca sistemática, se você não liga para o que o teu pastor fala, pelo momento, pela circunstância que Deus está permitindo na tua vida, você não busca biblicamente lidar com aquilo, pastor, o que eu devo estudar? Vê as circunstâncias que estão na tua vida. Vê, começa a aprender. Vamos por lá, você arruma pneu. Como é que o Espírito Santo quer que você arrume o pneu dele? Bem arrumado. De quem que é o pneu que o cliente trouxe lá? É do cliente ou é do Espírito Santo? Quem é que está vendo como você está arrumando? Quem é que está vendo teu coração? Se você arrumar aquele pneu mal arrumado, você arrumou para quem mal arrumado? Você arrumou? Para o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai gostar? Não. Aí aquilo deixa de ser do Espírito Santo, aquele pneu. Aí é verdade. O pneu passa a ser do diabo. A vida dele passa a ser do diabo. O emprego dele passa a ser do diabo. Aí você fala assim, pastor, como é que eu me aproximo do Espírito Santo? Nos detalhes. A mulher vai lavar a louça em casa. A louça é de quem? O marido é de quem? O dinheiro que comprou aquela lança é de quem? O ar que você respira é de quem? A belezura que você é, a feiura que você é de quem? Quando você toma posse daquilo que é dele, o que você está fazendo? Está tirando da mão dele. Quando eu ofereço a ele, eu tenho que oferecer o meu melhor. Eu tenho que oferecer, querido, o meu melhor, de coração, de coisa. Por quê? Porque ele sonda até as coisas insondáveis, ele sonda. Ele vê, querido, nós de dentro para fora. A palavra nem sai da nossa boca, ele já sabe o que nós vamos dizer. Então vamos ser sinceros. Honesto. A pessoa lavou a louça lá, né? Ah, é meu marido mesmo que vai comer, lava de qualquer jeito, né? Então quer dizer que ela não está fazendo para o Espírito Santo, ela está fazendo para o marido. Se ela não está fazendo para o Espírito Santo, o Espírito Santo vai se afastar, aquilo deixou de ser dele, porque para algo ser de Deus, precisa consagrar. E para consagração, não existe consagração sem sacrifício. E não existe sacrifício sem estar envolvido o estilo de vida. Eu faço o meu melhor. E mesmo que você for uma pessoa que está fazendo o teu melhor certinho, você está fazendo para o teu marido? Tá. Você está fazendo o melhor para o teu marido? Tá, para o teu marido. Você está fazendo o melhor para quem? Para o teu marido? Teu marido. Então tem que mudar o modo de pensar. Não estou fazendo para o meu marido, estou fazendo para o Espírito Santo. Se eu fazia bem para o meu marido, né? Agora eu não vou fazer o melhor para Deus? Se eu ia na casa da minha namorada, né? A primeira esposa minha, né? Eu namorei em casa. Ela comecei a namorar com 13 anos. E ela morava na Jacutinga. E eu morava na Maria Alice,
lá perto da onde é a Integrada lá. Todo sábado eu saía a pé. 5:30 da tarde, chegava lá, escurecendo, para namorar. E depois eu voltava a pé, naquela escuridão. E na época eu tinha medo de assombração. Então vocês veem a loucura que é, passar por cima de medo e tudo mais. Né? E se a gente fizer menos para Deus, né? O que a gente está falando, Raquel? Você não ama Deus de todo o coração. Às vezes as pessoas falavam assim, né? Mas você é louco, você vai ficar, ficar indo na mata quase todo dia, fazendo aquela loucura. Nós ia mesmo, ia a pé, de qualquer jeito, nós ia na mata, era uma coisa de louco. Mas não tinha como eu fazer menos, porque se eu fiz isso por causa de uma namorada, imagina pelo Espírito Santo, o que eu ia fazer? Pela presença de Deus na minha vida. Querido, nós temos que buscar a presença de Deus. Eu estou passando para vocês o caminho curto, entende? O caminho curto. Eu aprendi a buscar Deus de modo rústico. Então o cara falava assim, se você quiser o poder de Deus, você tem que orar no monte. Então eu ia orar no monte para buscar o poder de Deus, razões erradas. Né, Raquel? Tudo, mas fiz tanta coisa errada, eu fiquei mais ou menos, querido, até hoje eu devo fazer muita coisa errada ainda, né, que eu vou descobrir depois. Mas a gente vai acertando, Então quando eu passo para você o seguinte, aprenda uma coisa. Esquece, querido, até manifestação, esquece tudo isso. Pensa o seguinte, tudo que eu for fazer, eu vou fazer o melhor, porque eu estou fazendo para o Espírito Santo. E quando você, querido, estiver trabalhando, você não está trabalhando para o patrão, você está trabalhando para o Espírito Santo. Quando você está atendendo o cliente, você não está atendendo um cliente, você está atendendo o Espírito Santo. Quando você está, querido, e o Espírito Santo e Jesus é o mesmo Espírito. Então, você está fazendo para Jesus, está fazendo para o papai. Quando entra um dinheiro no teu bolso, foi quem que colocou o dinheiro no teu bolso? O Espírito Santo. Aí você pega o dinheiro do Espírito Santo e compra o que você quer. Quantos de vocês aqui já perguntou, Espírito Santo, que roupa que você quer que eu vou na igreja hoje? E ficou olhando a roupa. Quantos de vocês já fizeram isso? Levanta a mão, quem já fez isso? Vamos? Agora deixa eu te perguntar para quem levantou a mão. Todas as vezes que você vai trocar de roupa, você faz isso? Está certo? E agora uma coisa que eu vou perguntar para vocês, sempre que o Espírito Santo pode estar dirigindo a tua vida, você só precisa dar mais atenção para ele. Diga comigo, dá mais atenção para ele. Fala aí. Quando você põe uma roupa inadequada para vir na igreja, você olha no espelho, você percebe? Aí todo mundo percebe, não percebe? Percebe, tia? Você põe uma roupa inadequada, né? Quando eu ponho uma roupa assim, né? A Rose fala, querido, não deu certo não, né? Eu dou uma olhadinha assim, né? Então, querido, às vezes é o Espírito Santo está usando a Rose, né? Aí eu fico até meio temente assim, e tal, né? Dou uma olhadinha e tal. Temos que andar com decência. Mas se eu parar a prestar atenção, né, o Espírito Santo ele vai até se alegrar quando não é que ele vai mandar você trocar de roupa tal, mas ele vai fazer você vai fazer ele alegre e ele vai fazer você sentir paz. Sentir paz. Tá? É simples assim. Quando você se esforça para vir na igreja e vem na igreja, vocês não saem daqui com um sentimento assim, quando pensa no Espírito Santo, parece a minha obrigação, meu coisa assim, né? Parece que
Não há nenhuma culpa. Entende? Aí você falta na igreja, lá no íntimo, se você sentir alegria, falar, eu acho que eu estou longe, você começa a perceber que você está pisando na bola. Então você começa assim, começa a buscar essa simplicidade, tá? Para você encontrar. Agora, pensa bem, isso depende da tua vida, depende a bênção ou a maldição na tua vida. Glória a Deus.